Eu queria até convidar essa visão, né, que a gente pudesse um pouco passar para vocês aqui no nosso terceiro bloco, que vai nessa direção, ou seja, desse lugar, né, de experiência real de cada um. O que é o ideal? Qual é o sonho? Né? O que seria essa escola, então, adequada, rica, com a diversidade que é a nossa alma, né? Ouvir um pouco de vocês essa imaginação, né? O que vem nesse lugar da escola que pudesse acolher essa riqueza da alma brasileira, por exemplo? Eu li um texto recente que foi publicado no Folhetim, na Folha de São Paulo, muito tempo atrás, do João Filho dos Santos, onde ele fazia uma crítica pesada, assim, sobre a ideia, o conceito de democracia racial no Brasil. Participou, assim, dessa mesa, Esmeralda Tarquini, uma série de pessoas, assim, que são interessantes e tal. E o que me chamou a atenção, que foi no fim da fala dele, ele falou, olha, todas as críticas a essa falsa democracia racial no Brasil, mas a gente não pode deixar de computar o desejo da democracia racial. Então, essa dualidade, ela tem que estar presente. Quer dizer, a gente faz todas as críticas aos processos. Quer dizer, nós estamos vivos, a gente falou aqui dos jovens de todas as idades, a gente está falando aqui de que a questão ambiental, quer dizer, a produção cultural está muito ligada à questão ambiental, quer dizer, a cidade que vai absorver isso. E isso não pode ser uma coisa assim, olha, porque eu quero, porque eu gosto, porque tem que ter. Quer dizer, você tem que aumentar a maturidade, discutir com o secretário de Cultura, sei lá, pensar num programa horizontal. Quer dizer, qual é a necessidade? Né? O que a cidade ganha com isso? Porque a gente tem que começar a se preocupar com a cidade mesmo. Então, a gente sair daquela ideia de, olha, eu produzo cultura negra, ou faço parte de grupos assim, mas o segundo passo é de entender isso, como é que a cidade funciona, como é que a cidade pode absorver isso e entender isso como uma necessidade, né, de conhecimento. Então, eu acho que esse talvez seja o sonho das nossas utopias, quer dizer, é de você pensar em gestão pública, mesmo com relação à iniciativa privada, pensar de uma maneira em que você possa pensar horizontal. Quer dizer, não tem outra maneira hoje de você não pensar de uma forma horizontal. Quer dizer, como é que você combate a xenofobia, sabe, a intolerância, o preconceito, o racismo, enfim, a desinformação, né? As pessoas não leem, né? As pessoas, perguntar quantos livros você leu esse ano, é um desafio, né? Você vai deixar a pessoa constrangida, né? De maneira geral, tanto jovens como... Mas, enfim, as minhas utopias é essa, de você entender a cidade, como aconteceu na Espanha, em Barcelona, como aconteceu em alguns lugares, que eu considero uma referência inteligente, interessante. Quer dizer, é um passo que precisa ser dado. A própria cidade ser o nosso aprendizado. Né? Exatamente, é o lugar da troca, sabe? É um lugar da troca de reconhecimento e eu acho que se faz justiça nesse sentido. Eu queria acrescentar, pegando a questão da cidade, como esse bloco de aprendizagem, mas acho que talvez antes de resgatar um pouco aquilo que a Raquel falou da questão da escola, porque eu também tenho um vínculo muito forte com a escola, né? E aí, o que que se percebe, que talvez esteja ligado com a minha utopia de transformação aí desse espaço escolar, desse reconhecimento de que a escola está sobrecarregada de conteúdos curriculares, todos eles formatados, enciclopédicos, como a Raquel disse, e que acaba esquecendo, ou enfim, não esquecendo, mas não tendo tempo para observar a escola como um dos espaços sociais mais ricos para se tratar tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui. Né? Porque você pega pensando desde a criança, que ela está ali no processo dentro da família, que ela tem os valores dela, quando a gente está falando de valores, que são os valores familiares, sejam eles religiosos, políticos,
que existe uma certa conformação ali na família, mas a escola é o lugar do espaço do conflito desses valores, que é quando você agrega crianças ou jovens ou famílias através da escola com esses valores que são muito diferentes, né? E talvez a escola ela não encontra esse espaço para pensar, né? Enquanto ela tem nas mãos essa riqueza para trabalhar com esses valores, né? E muitas vezes ela acaba buscando ali alternativas para o enquadramento, para a disciplina, evitando inclusive as tensões que seriam muito importantes, né? Para mim, uma utopia seria se a escola conseguisse observar este espaço e trabalhar esse espaço, né, respeitando as diferenças, as diversidades, né, e trazendo talvez uma discussão que eu gosto muito, que às vezes a gente esquece, que é dos direitos humanos, né? Eu acho que os princípios dos direitos humanos que estão colocados ali, acho que a escola poderia ter uma responsabilidade, né, com a reflexão sobre os princípios dos direitos humanos e com a tentativa de colocar em prática esses princípios, levantando a questão da solidariedade, do respeito às diferenças, né? Quando a gente pensa nos direitos humanos, eu acho que ele consegue abarcar diferentes esferas e momentos da nossa vida, né? Está lá colocado também o meio ambiente, é um direito humano, né? Porque nós somos parte desse meio ambiente. Então, talvez esse resgate, na minha utopia, né, seria o resgate dos princípios dos direitos humanos no espaço da escola, talvez como esse lugar privilegiado, né? Pensando a cidade, só para completar a questão da cidade, né, que aí, pensando a cidade de São Paulo nesse aspecto, aí seria a grande utopia mesmo, né? Mas eu acho que seria importante, antes de pensar quais os valores e qual é a educação que a gente quer, é pensar anteriormente, pensar assim, que cidade nós queremos, né? Que tipo de cidade nós queremos e o que cabe nessa cidade, né? O que eu tenho percebido ultimamente e conversando com grupos é que, de alguma maneira, você tem, de um lado, um grande avanço, talvez ainda de pequenos grupos que começam a circular pela cidade, que começam a se apropriar da cidade de alguma maneira e dos recursos que essa cidade tem, mas que ao mesmo e que existe também paira sobre a imagem das pessoas, muito aquela coisa, temos que trabalhar com a diversidade, com a diferença, mas que na prática não ocorre, porque aí se coloca um outro desafio quando você pega um jovem ou um menino da periferia que se desloca pela cidade e ele vai ao Centro Cultural São Paulo, aqui no centro, que é um espaço público, ele não se sente pertencente àquele lugar, né? Aquele lugar olha para ele de alguma maneira como se ele fosse diferente. Você não é daqui, você é um estrangeiro, você é um estranho, né? Então, pensar então também nesses espaços, quais são as práticas, quais são as mudanças de fato, só no discurso. Então pensar que cidade queremos, que sociedade queremos, pode ser um primeiro passo, para pensar então nessa educação e quais serão os valores que a gente coloca em prática, né? E talvez perceber hoje uma outra questão, que é uma questão que me assusta bastante, perceber se por um lado a gente encontrou esses espaços, né? Se por um lado a gente tenta, se a gente reconhece pelo menos uma lista, 4 dos nossos direitos, né? Nós ainda somos muito fracos, em alguma medida, na disputa pelo reconhecimento dos nossos direitos, né? E eu acho que os primeiros movimentos que começaram a fazer emergir na nossa sociedade toda essa diversidade que aqui se coloca, por um lado também tem justificado o crescimento de um conservadorismo, né? E aí pensando na questão da violência, né? O que a gente tem visto, e aí eu posso falar um pouco da própria questão da homofobia que cresce muito a violência. Então, ao mesmo tempo que você tem um espaço de circulação na cidade, de você conquistar determinados territórios na cidade, você também coloca aquele território, aquele espaço num lugar de disputa e você, em alguma maneira, tem que fazer o enfrentamento de um crescimento do conservadorismo que a gente tem percebido. E é um crescimento de um conservadorismo que tem tomado, enfim, a mídia e que tem, infelizmente, ganhado também espaço dentro da escola, né? Então, acho que a minha utopia está um pouco nessa seara. Eu queria falar, vou comentar uma das questões de vocês. Eu
eu não acredito que a escola é capaz de assegurar um mundo, né, justo, por exemplo. Mas ela pode estar orientada por um projeto de mundo justo, o que ela faz, né? Um pouco para tirar o peso, os nossos conflitos não se resolvem no campo da educação e da escola, né? Eu acho, por exemplo, que a gente precisa, no Brasil, né? Eu me envergonho pela desigualdade econômica no Brasil. Eu me envergonho que nos últimos 10 anos tenha crescido o número de milionários neste país e a gente ainda não conseguiu resolver os problemas da miséria. A gente comemorou porque a gente tirou alguns miseráveis dessa condição, mas tem pessoas que continuam nessa condição. Então, isso não se resolve com a educação. Mas a educação pode estar orientada por um projeto, que é como é que a gente vai garantir reformas estruturais que acabem com essa vergonha que é a distribuição de riqueza no Brasil. A mesma coisa com o que diz respeito à distribuição desigual do poder, né? A escola e a educação, por si, não vão resolver, mas ela pode estar orientada por um projeto que é de hipótese. Qual é a nossa hipótese, né, para que isso se equacione, né? Eu fico pensando, por exemplo, o MST tem um projeto de educação, né? Mas o MST tem um projeto também que diz respeito à reforma agrária, né? E de uma reforma, né, de uma mudança social, né? Então eu fico perguntando assim, bom, acho que tem um desafio que é, bom, queremos construir um mundo mais sustentável, mais equânime, mais justo, que respeite a diversidade, né? Esses são os nortes, é para onde a gente quer. E eu acho que tem uma coisa que é bom, como é que muda e a educação vira está orientada por esse projeto de mundo, né? Eu estou falando isso porque também acho que é um caminho depositar todas as nossas esperanças num projeto educacional, né? Sem reconhecer que há outras frentes de luta, né? O que você está dizendo, então, é que tem que ter uma educação que dialogue com os movimentos sociais naquilo que a sociedade está apontando como digamos assim, como um projeto de país, né? De sociedade. Quando você cita o Movimento Sem Terra, você está dizendo assim, eu acredito, então, numa educação que dialogue com aqueles princípios, com aqueles valores, que traga para dentro da escola aquilo que o MST está... Mas não são só valores, mas são hipóteses de ação também, né? Quer dizer... Sim, mas assim, os valores vão levar a uma ação, né? E agora a gente poderia nas ações possíveis, na experiência daquilo que pelo menos está dando certo. Então, eu gostaria de rapidamente dizer a nossa experiência na Universidade de Brasília, que tem sido na vanguarda das portas. Nós conseguimos colocar indígenas dentro da universidade, não pelas portas, mas com projetos para territórios indígenas. Logo, eles têm que participar, tanto os professores como alunos. Então, a gente coloca se é desenvolvimento sustentável, eles têm conhecimento ancestral e sustentabilidade, vamos trazê-los e vamos. Então, são princípios que nortearam da onde que no Estado brasileiro, aonde que eles abriram os braços para financiar na Universidade de Brasília. CEPIR, que é aquela coisa, vocês promover a políticas de inclusão na diversidade, né, racial, e o CEPIR é maravilhoso. Dão dinheiro para a CEPIR? Não. Mas mesmo assim a CEPIR com um pouquinho foi financiar os indígenas, o desenvolvimento indígena, e eles foram o primeiro dinheirinho colocado no nosso curso para ser baseado em ligeira dominância dos indígenas por não indígenas, inclusive com negros juntos, né? Mas baseado na reciprocidade, baseado
simetria e na autoria indígena, sendo o território dele, como nos quilombos. Então nós criamos esse desenvolvimento sustentável junto a povos tradicionais e oferecemos uma primeira turma junto a povos indígenas e já tem dado muito certo, porque a riqueza que aparece e as inovações, que não são inovações, mas resgatar a sabedoria ancestral de como viver no mundo de bem com a vida, né? É possível, sim, esse sonho que você fala. Eu acho que se a gente reduz o mínimo o currículo, mas começa a trazer as grandes questões do nosso tempo. Né? Dialogar com o MST, dialogar com os movimentos sociais, mas com base na Constituição, dos princípios universais, dos direitos humanos, e muita arte, né? E ciência para a vida, mas ciência contra a vida não. Um pouco, eu acho que a ciência, o pessoal fala muita crítica, mas a ciência é indispensável. Mas a ciência não é aquela ciência que é financiada pelo poder econômico. A ciência que é desejada pelas próprias comunidades. Por exemplo, uma cidade, o que a gente quer numa cidade? Que a cidade tenha saúde. Um rio de esgoto não faz sentido. No rio precisa ter peixe. Precisa o pessoal pegar peixe ali. O rio tem que ter saúde, tem que ter pássaros, tem que ter. A gente pode conviver numa boa, né, com os nossos. Com a teia da vida, né? Que essa nos sustenta. Então, ter uma escola para isso, uma escola para reproduzir a opressão. Não. Então, eu acho que a gente. E na universidade, por incrível que pareça, ela pode se tornar universal, sim, porque é um dos poucos espaços ainda onde o professor tem uma certa autonomia. E os alunos também, dentro da universidade. Né? E aí pode-se realmente criar e levar a sociedade à mudança de mundo. Eu acho que é possível e desejável, e a gente tem conseguido com sucesso, mas não tem dinheiro. Né? Mas, às vezes, o Ministério da Cultura, na gestão do Juca Ferreira, colocou um dinheirinho aí. É impressionante como, com tão pouco dinheiro, a gente pode construir catedrais. Né? Não necessariamente de uma facção religiosa, mas construir também sonhos. Né? Porque acho que a universidade é para construir sonhos e sonhar juntos, né? Mas eu gostei muito dessa sua proposta de escola, que no nível superior na universidade precisa mudar totalmente, porque a universidade está sendo realmente impressionante. Ciência contra a vida, produção de conhecimento específico totalmente fora da realidade que a gente deseja, né? É uma coisa que um mundo virtual aí que... Eu tive a oportunidade, né, fui convidada para uma aula e cheguei no final do dia, né, e ele era o terceiro módulo, né, uma coisa assim, e o convite que ele fez para os alunos, então metade indígena, metade não indígena, né, e também a parcela também de negros. E a proposta dele foi que se reunisse, então, a turma que se considerava indígena, da turma indígena com da turma não indígena, se fosse lá o que fosse, né? E passassem o dia juntos, conversando, trocando experiência de como é que estava para ele a sua experiência de estar no mestrado, metade professores indígenas, metade professores não indígenas, assim, e professores indígenas chegando ali, assumindo a cátedra, né, que lhes era impedida, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma universidade reconhecendo o saber como, né, de um lugar de poder horizontal, né, como você coloca. E foi interessante, porque eu cheguei na hora do feedback, né, e o que me chamou a atenção, primeiro a honestidade, a
transparência com que aqueles jovens se colocaram do ponto de vista do seu preconceito, né? Então, tanto o indígena chegando com preconceito em relação ao branco, quanto o negro, quanto o próprio branco, né? Então, assim, eles próprios dizendo, olha, no início cheguei aqui e fiquei pensando, o que é esse monte de branco aí numa aula que é de povos indígenas e tal, ou, né? Então, esse reconhecer o outro, da sua legitimidade, da sua intenção de estar ali para desenvolver um saber compartilhado, né, abriu uma escuta diferente nesses jovens, né, onde ele pôde até se olhar no espelho do seu próprio preconceito, né, do lugar que estava ali. Né. Aquilo eu achei muito transformador, né, assim, primeiro essa abertura, assim, abrir, né, assim, né. A gente percebe, desculpa, eu só insistir um pouquinho, que compartilhar com o outro é um desejo humano. Agora, dominar o outro, para mim, é desumano. Eu acho que não está na alma humana, né? Na substância humana de desejar mal para o outro e de dominar o outro. Eu acho que existe um desejo real mesmo. E na hora que a gente descobre isso, que tem amorosidade, as relações podem ser amorosas, né? É maravilhoso, a coisa tudo muda. E é interessante que São Paulo é a segunda maior população indígena urbana do país. Os guaranis, capós. Segundo os capós, né? Tem os capós do sul, que não extintos, estão ressurgindo, né? Existe, eu já conheço alguns, mas é interessante que São Paulo pode dar um exemplo de reverter isso a partir do leste de São Paulo, mostrar a convivência inclusive o drama desses indígenas e dessas populações tradicionais, das populações não incluídas, ia não ser reconhecido como nação. Isso, então assim, do ponto de vista dessa utopia do currículo, né, onde a diversidade se coloque com a sua presença, como é que vocês veem, né, ou se tem uma contribuição a dar à diversidade no ensino, na educação, né, e no seu currículo, se tem uma contribuição, como poderia ser, né, desse lugar? Eu acho que esse é um tema interessante, é um tema que eu tenho. Por onde se começa, né? Você buscar o fio no novelo, né? E aí uma das coisas que eu tenho insistido muito, conversado muito, é a comunicação. Quer dizer, hoje a gente, nós temos aí uma ditadura mesmo, né? Nas concessões de canais de televisão, as concessões de conteúdo, a comunicação dela. A gente tem nós estamos refém desse tipo de os modelos de comunicação que estão em curso. Quer dizer, você liga um canal aberto em qualquer horário, você encontrava uma coisa assim e fala, pô, isso aqui vai me acrescentar, é uma coisa difícil. A gente já tem o senso crítico, imagina aqueles que têm a televisão como o único meio de entretenimento. Não tem outro. Sabe? O negócio deles é ficar lá e ver televisão. É jovens assim, adultos assim e tudo. Então essa mensagem, ela forma, né, entre aspas, né, ela constitui ali a referência. Quer dizer, então se aquele cara está usando tal assim, porque o comportamento daquela mulher é assim, então tem que ser assim. Quer dizer, não tem um diálogo, não é interativo, as pessoas não discutem aquele conteúdo. Quer dizer, eu não sou a favor de se regular e tal, mas eu acho que a gente precisava ter canais de expressão, né? A gente estava vivendo uma época de novas tecnologias, a web é um belo canal, é uma bela ferramenta, uma bela plataforma, mas a gente precisa criar uma rede, né, de comunicação para contar histórias que estão fora, não por fora mesmo, estão fora do cotidiano, que são significativas, que vão, por si só, estabelecer, se eu tenho duas opções de leitura, eu vou poder ter o critério de escolher uma. Mas se eu não tenho duas opções, se eu tenho uma,
você fica refém àquele conteúdo, entendeu? Então, eu acho que as novas ferramentas, ontem a gente conversou com um norte-americano, a semana passada eu conversei com um cara, Sankofa viveu uma rede inglesa de comunicação preocupada com justamente esses aspectos, quer dizer, criar na web uma ferramenta revolucionária mesmo de comunicação. Você fazer alguma coisa contra a corrente, quer dizer, forte, organizada, com recursos, com estrutura, com tecnologia, com pessoas. Quer dizer, isso se faz com pessoas. Quer dizer, a tecnologia está aí, disponível, está mais barata do que ontem, mas se faz com pessoas. Você tem que encontrar esse elo de ligação, o que nos une para melhorar a cidade que você vive. Eu acho que é isso, eu acho que essa é a pergunta. Então, estou aqui pensando, eu acho que eu aposto fichas nessa capacidade de diálogo e de escuta, né? Eu tenho a impressão de que no nosso cotidiano, e aí falando assim, no cotidiano de quem mora numa cidade de São Paulo, como São Paulo, é difícil escutar, né? E na escola isso só se reproduz, né? Então eu fico pensando, bom, um bom desafio é escutar quais são as questões do outro, né? Então eu fico pensando assim, poxa, a gente passa a vida inteira na escola ou tendo certas experiências e tem pouca oportunidade de escutar o que angustia o outro, o que mobiliza o outro, o que torna o outro feliz, né? E ver como é que isso me toca, como é que a gente pode produzir conhecimento juntos a partir disso, né? E aí, né, nessa coisa de trazer experiência, eu acompanho uma escola, o que eu vou contar aqui não tem nada a ver com o trabalho que a gente realiza lá, mas eu acompanho uma escola em que a professora de artes fez uma coisa que eu acho que nem ela dava conta de que isso ia acontecer. Ela apresentou para os alunos do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, um artista contemporâneo vivo brasileiro, cujo a expressão, ele faz uso do corpo como forma de expressão no urbano. Então, basicamente, centralmente, ele fotografa e o corpo dele é o suporte para o manifesto dele, né? Então, ele e a cidade. E ela sugeriu, e detalhe, na escola se trabalha corpo, né? E aí ela sugeriu que os alunos fizessem eles a montagem deles. Como é que eles usariam o corpo deles para expressar aquilo que eles têm a dizer sobre a cidade, sobre o mundo e tal, não sei o que. Gente, isso caiu no Facebook. Porque os moleques pegaram a máquina fotográfica, tiraram fotos uns dos outros e foto não é nada sem Facebook circular, né? E aí botaram, o negócio foi tendo um efeito que o artista descobriu o que estava acontecendo na escola. E as fotos, gente, são sensacionais. E de uma sensibilidade, mas de uma sensibilidade que comunica como é que esses jovens percebem as desigualdades, como é que esses jovens percebem essa cidade cindida, como é que eles são diversos. Então, tem uma foto de um rapaz que eu achei que foi a que eu mais gostei, porque ele foi irônico na representação dele. Ele fez uma foto que é ele com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de lantejoula, e ele pegou um laptop, como esse, e abriu, e aí era a imagem do Coringa. Né? Do Charada, né? Do Batman. Para mim, essa imagem diz muita coisa e comunica muita coisa, e esse jovem quis dizer coisas demais. Né? Então, eu acho assim, se a gente provoca esses sujeitos que estão no nosso cotidiano a falar, a se expressar, a dizer como sentem o mundo, né? E como percebem, eu acho que é um bom começo de trabalho para levar esse mundo para a escola e não fazer com que a escola seja um eterno
né, uma eterna reprodução de certos conteúdos que o sujeito deve, ao longo do caminho, descobrir para que ele serve, né? Então, acho que inverter um pouco, assim, vamos dizer, qual é o teu mundo e como é que a gente pode, a partir desse mundo, ir construindo coisas, né? Você traz quase que a humanização da escola, né? A humanização da escola, né? E aí descobrir o ser humano dentro dela e ele como autor da essência do aprendizado, né? Da educação. A escuta. Só um comentário na base do que aconteceu. Eu fui assistir uma palestra no Senado do Roberto Crema, que foi na televisão, né? Mas tinham só seis espectadores na plateia, e ele contou uma história do menino de 8 ou 9 anos que se atira no alto do edifício e deixa o recado: por favor, acabem com as escolas. E aí, e há surtos, né? Acho que foi aonde? Foi no Rio de Janeiro. E são pessoas muito sensíveis, né? Que cabe o docente tem que se juntar com o discente. E essas pessoas sensíveis, né? Elas sentem muito. Precisa ter muita atenção e eles podem ser extremamente criativos para inovar. São essas pessoas que, no fundo, que são a palestra foi sobre liderança no século XXI, no início do século XXI. São essas pessoas sensíveis que devem ser os novos líderes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses jovens, né, e a escola realmente precisa, né, é uma vergonha. A gente fica com raiva mesmo, porque essa profissão de professor, do ensino médio, do ensino fundamental, não é valorizado pela sociedade. Então, acho que deve resolver os problemas que deveriam ser resolvidos na família, resolver na escola. E enquanto não seja valorizado, né, o trabalho do professor nos países asiáticos, inclusive no próprio Estados Unidos, pelo menos uma coisa eles têm em Lisboa, na escola pública, ensino fundamental, o professor ganha tanto quanto na universidade, ou mais ainda na Inglaterra, né? Porque é a coisa mais difícil, é quem vai formar para a vida. Né? Então, eu acho que a minha última palavra é deixar recado para os governantes, né, que estimulam a formação dos docentes para deseducar. Eu só queria que ele falasse, o artista foi à escola, né? Que era isso que eu queria contar, e fez um diálogo com os alunos. E aí, eu estava no dia do diálogo, isso que eu descobri, a escola ficou empolvorosa, e aí foi muito legal porque manifestou-se todas as questões. Então, por exemplo, tinham perguntas sobre a sexualidade, sobre a cidade, porque esses alunos foram capazes de, pela sensibilidade, enxergar para muita coisa a partir da imagem, representar muita coisa a partir da imagem. Então, a discussão foi tão rica quanto as produções, e é muito provável que tenha se construído coisas novas, né, que isso tenha marcado a vida dos estudantes. Então, acho que é um pouco assim, como é que a gente marca, né? Bem, encontrar esse fio da meada, que é um grande desafio, né? E eu acho que eu partiria de uma questão que era deslocar a ideia de obrigação para responsabilidade ou responsabilização, né? Pensando na questão. E aí, pegando a escola como exemplo, muitas vezes se joga para o professor, para a família, para o aluno, uma quantidade enorme de obrigações. Né? Eu não conheço muitas pessoas que cumprem as suas obrigações por prazer. Né? Então, acho que deslocar a ideia de obrigação de determinadas ações, de determinados atos, de determinados valores, pela ideia de responsabilização, né? De ser responsável pelo outro,
pelo espaço, pela cidade, pelo seu companheiro, pela sua profissão, eu acho que é eu não sei como, mas eu acho que é um primeiro, para mim seria um primeiro passo.